saber que existe um templo, um santuário real no céu, que Deus habita nesse santuário e que o lugar santíssimo, que é a habitação de Deus, tornou-se acessível para todos nós por causa do que Cristo fez. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus nos deu acesso ao Pai. Ele disse, ninguém vai ao Pai senão através de mim, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos começar a estudar a respeito do santuário hoje. É um assunto bem estimulante, bem interessante. Eu vou partilhar a minha tela aqui com vocês e vou abrir aqui o estudo do santuário. Então, vamos lá para as revelações do Apocalipse, né, de hoje, nosso curso de hoje. O Apocalipse fala também de um santuário no céu. E a gente sabe, segundo o que a Bíblia nos ensina, que Deus também deu uma ordem para que um santuário aqui na terra fosse construído. Ele tinha um objetivo didático, né, de ensinar para o seu povo o plano da redenção. Como é que acontece todo o plano de Deus para salvar a raça humana caída, né? Então, o santuário terrestre era uma cópia ou ilustração do santuário celestial. Quando a gente fala assim, tem um termo na teologia que a gente chama de tipo e antítipo. O tipo é uma sombra, né? Então, o tipo é um modelo do real. Sempre que alguém falar do tipo e do antítipo para você, lembre-se que o tipo é um modelo, é uma sombra do real, uma amostra do real. Então, essas medidas que a gente vai ver hoje do santuário, a disposição dos utensílios, dos móveis, é apenas um símbolo, uma sombra, uma expressão didática de Deus para ensinar a cada um de nós a respeito do santuário e do seu significado. Beleza? Em Êxodo 25, verso 8 e 9, e também o verso 40, está escrito assim. Esse é o momento da ordem de Deus ao seu povo para a construção do santuário. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Além de Deus ensinar para o povo a forma didática do plano da redenção, de como ele iria salvar a humanidade, ao recomendar a construção de um santuário, ele também já deixa claro o que ele tem em seu coração, que é o maior sonho de Deus, que é habitar no meio do seu povo. É estabelecer o seu trono exatamente onde o seu povo está, ou ter o seu povo onde ele está, para que haja essa relação contínua de adoração e de permanência em sua presença. Esse sempre foi o sonho de Deus, tá certo? Então, continuando. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Na Bíblia, santuário refere-se a um lugar para serviços de adoração. É ali onde o pecador se apresenta diante de Deus para adorá-lo. Deus ordenou a construção do santuário no deserto para que os crentes do Antigo Testamento tivessem uma lição. Olha aí, a questão didática de ensino que eu vinha falando, né? Para que o Antigo Testamento, o povo do Antigo Testamento, os crentes, tivessem uma lição objetiva das verdades espirituais e do plano da salvação, plano da redenção. O que Deus estava fazendo para salvar a humanidade precisava ser bem compreendido a todos. Então, eu queria chamar a sua atenção nesse momento para uma questão. Me parece que é muito importante para Deus que nós, pecadores, nós, os seus filhos, né, saibamos como se processa a salvação. Tudo que é feito, as exigências, o que Deus exige que seja realizado dentro do santuário, o que significa cada uma daquelas coisas, para que a gente saiba, é interesse de Deus que a gente saiba como se processa a salvação. Para que a gente, mais tarde, né, depois que a gente aceita Jesus e é batizado, a gente não venha posteriormente a deixar aquela graça que recebemos, a certeza da salvação que recebemos no batismo, e comecemos a colocar a nossa salvação, a certeza da nossa salvação, em coisas e pessoas. Não. Deus quer que a gente continue crendo
de que ele tem um plano, estabeleceu um plano para a salvação do ser humano e que ele fez todo o processo para salvar o ser humano. Talvez a gente entenda hoje aqui qual é a nossa parte em tudo isso que aconteceu, se é que temos alguma parte nisso, né? Então vamos lá. João, o profeta do Apocalipse, viu esse mesmo santuário mostrado a Moisés no céu. João, ele teve essa experiência, né? Essa coisa maravilhosa. Já imaginou você ter essa visão do santuário celestial, de como é o santuário celestial? Apocalipse 11, verso 19, comprova isso que nós acabamos de ler aqui. Olha o que ele viu. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha onde? No céu. Então, aqui a gente já tira uma das nossas dúvidas se é que ela existe, que ela exista. Será que realmente existe um santuário no céu? João viu, né? Então a Bíblia diz que João teve essa visão de um santuário no céu. E foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Olha que cena. Dá para imaginar isso? Às vezes a gente passa, né? A gente faz uma leitura rápida da Bíblia e a gente esquece de ver quanta coisa impressionante e linda os textos nos trazem. Porque olha que coisa essa visão de João. Ele viu o santuário de Deus aberto e não era um lugar assim, hiper super tranquilo, não. Hiper super tranquilo, né? Onde reinava calma. Olha o que ele viu. Sobrevieram nesse momento relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Isso é apenas uma expressão que o profeta encontrou para descrever a onipotência de Deus. A glória de Deus estava presente naquele lugar e tudo se movia ao seu redor por conta da sua presença santa. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Muito bem, queridos. Apocalipse 14, verso 15 e 17 diz: outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então saiu do santuário, olha que é importante essa parte do nosso estudo hoje. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. João viu alguns móveis no santuário celestial, como o altar, a arca da aliança, o altar de incenso. Os símbolos do santuário da terra eram figuras da realidade celestial. Lembram que eu falei para vocês do tipo e do antítipo? Está aqui agora o que, na realidade, eu gostaria que vocês entendessem. O santuário celestial é uma sombra, um tipo, um modelo das figuras da realidade, do santuário real que existe no céu. Havia alguma relação entre o santuário da terra do Antigo Testamento com os seus serviços e o do céu que João viu no Apocalipse? Êxodo 25, verso 8 e 9 e 40 também responde: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, Deus habita no santuário celestial, mas agora ele pede que um santuário na terra seja construído, que ele quer estar entre o seu povo. Aí você pode dizer assim, mas Deus não é onipresente? Para que ele precisou de um santuário para se fazer presente entre o seu povo? Ele não está em toda parte, é verdade que ele está em toda parte. Mas aqui, queridos, Deus está nos ensinando que aonde Deus está, o lugar onde ele se encontra se torna santo. Então era necessário que se preparasse um lugar sob sua orientação para que ele pudesse fazer presente ali com o povo de Israel. Lembram da visão de Moisés? Quando ele teve o primeiro contato com Deus e que ele ouviu a voz de Deus no meio de uma sarça ardente que ardia e não queimava o arbusto? Pronto. Esse evento mostra para a gente que o lugar onde Deus está se torna um lugar santo. Porque quando Moisés se aproximou, Deus disse para ele assim: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é lugar santo. Por que era santo? Por causa da presença de Deus.
A intenção de Deus em habitar no meio do seu povo era também santificar o lugar, santificar o seu povo. Continuando o texto. Segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Vê, pois, que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Esse texto nós lemos no início, mas foi necessário ler aqui novamente para a gente entender o que há em relação ao santuário celestial e o santuário terrestre. Então, em primeira mão, precisamos entender que Deus tinha a intenção de habitar no meio do povo, mas com uma intenção, a intenção de santificar o seu povo, tornar santo o lugar, tornar santa aquela nação, certo? Hebreus 8, verso 5 está escrito assim: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Vocês estão vendo onde foi escrito esse texto aqui? Foi escrito por Paulo numa carta que ele escreveu aos Hebreus. Tá certo? Ele está falando justamente que o santuário terrestre que Moisés recebeu instrução para construir era um santuário que deveria ser a sombra das coisas celestes, um tipo do que realmente existe no céu. O santuário real, verdadeiro, genuíno, aquele que nunca teve início e nunca terá fim, está no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos então como era o santuário terrestre e os seus serviços. O que era oferecido neste santuário? Fácil, né? Vocês já sabem. É isto uma parábola para a época presente, Hebreus 9, verso 9. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Quantas partes tinha o santuário? Então, esse último texto que nós estamos lendo aqui afirma que eram oferecidos sacrifícios no santuário. Quantas partes tinha o santuário? Hebreus 9, 1 a 5 diz, ora, a primeira aliança também tinha preceitos do serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães e a chama do santo lugar, e a exposição dos pães se chama santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Estão aqui os compartimentos do santuário, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Destas coisas, todavia, não faremos agora pormenorizadamente. Não falaremos agora pormenorizadamente. Isso disse Paulo aos Hebreus. Então, está aqui uma figura de como funcionava o santuário. Temos aqui o pátio onde ficava o altar com os holocaustos o altar dos holocaustos que eram oferecidos os sacrifícios, a pia da purificação onde se lavavam as mãos. Aí, nessa parte aqui do tabernáculo, que é chamada de santo, ficava a mesa dos pães asmos, o altar de incenso e o castiçal, cada um com seu significado particular. E no Santíssimo ficava apenas a arca e o propiciatório. Na realidade, o propiciatório era nada mais, nada menos que aquela tampa que ficava sobre a arca com os dois querubins. E havia uma luz ali que não era acesa por mãos humanas, né? Aquela luz era nada mais, nada menos que a presença de Deus. Então, o acesso a essa parte do Santíssimo não era comum. Não se entrava aqui nessa parte de qualquer forma. Apenas uma vez por ano
O sumo sacerdote entrava nesta área aqui do Santíssimo para fazer expiação por todo o povo de Israel. Então, vamos lá. Primeiro era o pátio, onde tinha o altar do sacrifício, como está escrito aí, se você quiser anotar. Em Efésios 5, verso 2. E a bacia, tá certo? Que era para ser utilizada para a purificação dos serviços do santuário. Aí vem, então, o segundo, que é o lugar santo, onde ficava a mesa com pães, está lá em João 6, verso 48. Candelabro de ouro, João 8, verso 12. E o altar de incenso, em Apocalipse 8, verso 3. Nós encontramos esse registro. O terceiro lugar, como eu falei para vocês ali no mapinha, era o lugar santíssimo. Arca e propiciatório. Ali dentro da arca tinha o maná, a vara de Arão e a santa lei de Deus, como está escrito lá em Êxodo 25, verso 21 até o 22. Muito bem. De acordo com a carta aos Hebreus, o único sumo sacerdote que temos no Novo Testamento é Jesus. Foi ele quem entrou no lugar santíssimo do santuário celestial. Somente Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele intercede por nós, oferecendo seu sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Hebreus ainda, continuando aqui no verso 7 e o verso 25, capítulo 7, verso 25, diz: por isso também pôde salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. No santuário celestial, nós podemos identificar através da Bíblia qual é o serviço do Senhor Jesus no santuário celestial. Ele está sempre lá intercedendo, vivendo para interceder pelo seu povo. Então, na realidade, a lição de hoje tem como objetivo mostrar para a gente que todas as vezes que a gente se ajoelha e ora, todas as vezes que a gente busca a presença de Deus, a gente pode acreditar plenamente de que esse lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote no santuário terrestre entrava uma vez por ano, eu posso entrar agora todos os dias, a qualquer hora. Aí você pode dizer, como algumas pessoas dizem por aí, né? Não sei nem por que falam esse jargão aí, virou Bahia, né? Virou bagunça. Agora todo mundo pode entrar no santuário de Deus a hora que quiser? Como é que é isso? Não é simples assim. Jesus, que intercede por nós, que segundo nós vimos agora em Hebreus é o nosso sumo sacerdote, ele entrou nesse lugar para fazer intercessão por nós, para fazer expiação por nós, para nos redimir dos pecados. O santuário, na realidade, todas as coisas dentro do santuário apontam para a pessoa de Jesus. O sacrifício, a pia, o castiçal, os pães, tudo aponta para a pessoa de Jesus. Jesus é o centro do plano da redenção. Então, por que é que eu estou dizendo que agora, a qualquer hora, a gente pode entrar no Santo dos Santos, no Santíssimo? Porque o Senhor Jesus, através do seu sacrifício, através da sua misericórdia, através da sua morte de cruz, ele pagou por todos os nossos pecados. Não importa o tamanho do seu pecado, nem aonde você se meteu, não importa a grandiosidade do erro que você cometeu. O Senhor, em seu sangue, tem poder para nos redimir e para nos lavar e nos purificar de todo o pecado. E a Bíblia diz que ele, quando perdoa, ele realmente esquece e lança os nossos pecados nas profundezas do mar. As profundezas do mar, ninguém jamais chegou nas profundezas do mar. Ninguém sabe quanto mede as profundezas do mar, porque homem nenhum foi capaz de medir até hoje o lugar mais profundo do oceano. É lá onde Deus lança os nossos pecados. E quando Jesus faz essa expiação pelos nossos pecados, ou seja, assim como no santuário o sangue era derramado para a remissão dos pecados do povo de Deus ali, apenas de forma didática, e como nós lemos aqui no texto de Paulo, aquilo ali não inocentava o pecador. Não era o sangue que inocentava o pecador, era a fé na promessa
de que um dia nós teríamos um cordeiro perfeito e que somente esse sangue seria capaz de redimir, purificar e perdoar todos aqueles que o buscassem em arrependimento. Todos aqueles que se oferecessem a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, todos aqueles que buscam a pessoa do Senhor Jesus têm acesso hoje ao Santíssimo. Podem falar diretamente com o Pai através do Senhor Jesus. Quando ele esteve aqui entre nós, ele foi ensinar aos apóstolos a orar, e ele disse assim, olha, quando vocês orarem, vocês devem orar assim, Pai nosso que estás nos céus. Então, qual é o ensinamento de Deus a respeito da oração? A quem a gente deve se dirigir nessa composição da Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu oro a quem? Com quem eu falo? Segundo Jesus nos ensinou, nós falamos com o Pai, tá certo? Mas nós só podemos ir direto ao Pai, direto ao Santíssimo, porque o fazemos em nome de quem? De Jesus. O sacrifício que nos dá acesso ao Santíssimo. O sacrifício que nos apresenta diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Aquele que liga a terra ao céu, que religa a terra ao céu. É a pessoa de Jesus. Daí o surgimento da palavra religião, de religares, né? A religião é o religamento do homem com Deus. Esse religamento é feito pelo Senhor Jesus. É ele a ponte que nos conduz até a presença do Senhor. Semana passada a gente estudou na lição da escola sabatina a respeito da vida de Jacó. E é muito lindo quando a gente descobre que aquela escada do sonho de Jacó, aquela escada que ligava ao céu e à terra, por onde os anjos subiam e desciam, aquela escada representava Cristo. Porque é somente através de Cristo que nós, pobres pecadores miseráveis, temos acesso ao Pai. Podemos orar com fé ao Pai, quantas vezes quisermos durante o dia. E assim, quanto mais orarmos, melhor, né? Mas a existência do santuário de Deus, a construção do santuário de Deus, foi apenas para nos dizer o seguinte, olha, eu quero habitar com vocês. Só que agora, para fazer o fechamento desse nosso curso hoje, a Bíblia também diz que Deus não habita em santuários construídos por mãos humanas. O que isso quer dizer? Também diz a Bíblia que nós somos santuário de Deus. Santuário que existe para a habitação do Espírito Santo. Paulo disse, ou não sabeis vós que o vosso corpo é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Na realidade, o sonho de Deus não é simplesmente que nós estejamos num território onde Ele está, na mesma igreja em que Ele está, no mesmo templo onde Ele está. O maior sonho de Deus é que nós sejamos seu santuário. Que Ele possa habitar espiritualmente em nós, em nossa mente, guiando nossos passos, guiando a nossa consciência, nos instruindo, falando como a Bíblia diz, a voz do Espírito Santo, este é o caminho, andai por ele. Então, se hoje você aprendeu que existe um santuário no céu e que Deus mandou Moisés construir um santuário idêntico ao santuário celestial, mas apenas como uma forma de ensinar para o povo o plano da redenção, tudo isso você aprendeu, maravilhoso, mas eu quero que você fique com essa parte final. O Senhor Jesus quer que você seja o seu santuário. Ele quer que você seja o santuário da sua habitação. Que o seu Espírito habite em você. É assim que a Bíblia diz, né? O Espírito de Deus que habita em nós. O meu apelo hoje para você é esse. Você gostaria de levantar a sua mãozinha dizendo assim, eu quero ser santuário de Deus? Eu quero que o Senhor more e faça morada no meu coração, na minha mente. Eu quero que o Senhor viva a minha vida. Eu quero que Ele me inspire a ser como Ele é. Eu quero me parecer cada dia mais com Jesus. Isso se tornará possível se permitirmos que nós mesmos sejamos o santuário do Senhor. Quantos de vocês gostariam de dizer nesta tarde, eu quero ser santuário do Senhor? Se você quer que isso aconteça na tua vida, eu vou voltar aqui para a nossa tela aqui de galeria
Se você quer que isso aconteça na sua vida, então, em nome de Jesus, ore junto comigo agora, dizendo: Senhor, eu não sei o que é preciso ainda para que o meu corpo seja o teu santuário. Eu não sei que tipo de mudanças ainda preciso fazer. Mas se há mudanças que precisam ser feitas, revela-me, Senhor, para que eu possa arrumar essa casa, para que os utensílios possam estar no seu devido lugar. Se necessário for destruir esse santuário para reconstruir, que assim seja, Senhor. Mas que eu seja santuário da tua habitação.